Olá, meus caros, minhas caras, muito boa noite. Seja Jesus o nosso mestre, o nosso guia, a estar conosco em mais uma vez, em que nos colocamos para poder fazer uma reflexão, como a que nós vamos fazer hoje, em mais um programa Palavras de Luz, um oferecimento do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Caratinga. E é com muita satisfação que nós estamos aqui hoje, para esse momento tão ímpar, que faz com que a gente possa refletir um pouco mais nas palavras mais sublimes que nós podemos encontrar e ver o que as lições têm a dizer para nós. Mas antes, nós, como sempre nós fazemos em todas as atividades da nossa casa espírita, nós vamos fazer uma prece, fechando os nossos olhos e rogando a Jesus, esse mestre incomparável, que permaneça conosco em todas as nossas horas, amparando-nos, intuindo-nos no bem que nós podemos fazer, no melhor que nós podemos ser. Jesus amigo, graças te damos por tudo. Graças damos pela vida e por tantas oportunidades. Que nesse momento nós possamos, em conexão com o mais alto, entender essa lição singela da noite. Rogamos também luz e entendimento para todos aqueles que em algum momento acessarem esse conteúdo. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então, nesse momento nós vamos começar então lendo do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Nós vamos ler o capítulo 27, que se intitula Indicação de Pedro. E a indicação de Pedro é muito valiosa para nós. Diz assim: aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Está lá na primeira carta Pedro, capítulo 3, versículo 11. E aí, Emmanuel faz as suas considerações, o que nós podemos ver que são bem valiosas essas informações, essas considerações, vamos dizer assim, né? Então, ele diz o seguinte: a indicação do grande apóstolo para que nós tenhamos dias felizes parece extremamente simples, pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Não é fácil apartar-se do mal, continua Emmanuel, consubstanciando nos desvios inúmeros de nossa alma através de consecutivas reencarnações, e é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que se nos conservamos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. E aí ele continua dizendo o seguinte: cegaram-nos males numerosos aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas, e acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil, no desperdício de energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Esta é a situação real da maioria dos encarnados e de grande parte dos desencarnados, que se acomodam aos círculos do homem, porque a morte física não soluciona problemas que condizem com o foro íntimo de cada um de nós. A palavra de Pedro, desse modo, vale por desafio generoso. Nosso esforço deve convergir para a grande realização. Dilacere-se-nos o ideal ou fira-se-nos a alma. Apartemo-nos do mal e pratiquemos o bem possível. Identifiquemos a verdadeira paz e sigamo-la. E tão logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço referente à própria edificação, lembremo-nos de que não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem
e que não vale tão somente desejar paz, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência de nossa fé. E aí que nós percebemos que essas palavras de Emmanuel trazem para nós um alerta importante. Nós precisamos ser em todos os lugares onde nós estamos, seja na casa espírita, seja na nossa família, seja no nosso ambiente entre amigos, né, no nosso ambiente social. Precisamos ser aquele que leva a paz, aquele que leva o bem. Não é só dizer que não fazemos o mal. Além de não fazermos o mal, precisa que nós levemos o bem. E como é que nós podemos fazer levando esse bem? Nós podemos, na verdade, é com a nossa prática, fazendo através do nosso exemplo. Quando nós conseguimos trabalhar dentro de nós tudo aquilo que são as nossas dificuldades, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo o orgulho, essa chaga da humanidade, que na verdade é ainda o que rege muitas das nossas escolhas, muitas das nossas decisões e muitas das nossas ações. Tudo isso, se nós observarmos, quando não há paz em algum ambiente, o que está faltando? Está faltando que alguém saiba lidar com o outro. Nós temos dificuldade de aceitar as pessoas. Aliás, temos dificuldade até de aceitar a nós mesmos. O que se dirá, então, de aceitar as outras pessoas, não é mesmo? Então, nós precisamos melhorar essa questão do autoconhecimento. Melhorar a parte em que nos diz respeito naquilo que nós podemos fazer de melhor para nós sermos as pessoas melhores que nós estamos fadados a ser. Essa que é a questão. Por que aqui estamos? Por que nós estamos? Você já parou para pensar nisso? Por que nós estamos aqui na Terra? Com certeza nós pensamos mil coisas. Fomos criados para ser felizes, isso é fato, né? Deus, que é a suprema perfeição, criou a cada um de nós para que nós fizéssemos a trajetória de sermos felizes. Espíritos felizes significa o quê? Espíritos de mundos mais perfeitos, aonde todas essas coisas que ainda nos faz sofrer por aqui, não vai fazer parte da nossa vida no futuro. Estamos todos, com maior ou menor grau, fadados a ser felizes. Essa é a questão, né? Mas para isso, o que nós precisamos? Precisamos ainda, nesse estágio evolutivo em que estamos, vencer as nossas dificuldades, vencer as nossas características que ainda nos coloca num momento muito complicado, em que nós muitas vezes nos colocamos em posições complicadas diante dos outros, no desamor, no desafeto, quando nós não perdoamos verdadeiramente os outros. E isso faz com que nós percamos a nossa paz e espalhemos a falta de paz à nossa volta. E quando aqui na lição Emmanuel fala que nós devemos, vamos voltar aqui bem no finalzinho, que ele diz assim, não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos desse mal, semeando sempre o bem. Então não é dizer assim, não, mas eu não faço o mal. Não, é preciso também encontrar em nós a semente do bem que tem em cada um de nós, tem em mim e tem em você, né? E não vale tão somente desejar a paz, porque nós fazemos isso muitas vezes em ambientes que estão ali muito agradáveis para nós. O problema é quando nós possamos, que é a oportunidade que nós possamos ter de que essa paz nós espalhemos e nós desejamos quando nós não estamos tão bem. Quando estamos nos nossos relacionamentos com os nossos, que muitas vezes são os nossos desafetos, né? Então, ele diz que não basta somente evitar o mal, e sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem, e que não vale tão somente desejar paz, mas
buscá-la, segui-la com toda a persistência da nossa fé. E a nossa fé, ela vem desse movimento de nos conhecermos, de tentar fazer melhor, de sermos pessoas melhores, onde quer que nós estejamos. Às vezes a gente pensa que nós precisamos, para poder fazer a paz, ir lá e tentar dizimar as guerras. Como é que nós podemos colaborar, por exemplo, com esse momento em que a gente vê tantas guerras aí acontecendo? Nós não estamos falando de nenhuma específica, né? Porque daqui o que se trata é da gente pensar em como nós podemos colaborar no bem aqui, agora. E nós podemos colaborar no bem espalhando a paz que nós pudermos, seja na nossa vibração, seja porque eu elevo um pensamento a Deus e penso naqueles irmãos que estão do outro lado do globo, em sofrimento inenarráveis. Como somos privilegiados de estarmos aqui, nessa encarnação, no momento onde nós estamos. Então, se nós somos esses que temos condições de estar aqui, possamos então elevar os nossos pensamentos a Deus e pensar nessas pessoas que necessitam dessa paz que hoje, de alguma forma, nós usufruímos. Você pode dizer, mas acontece que eu estou cheio de problemas. Sim, a vida tem desafios e eles não vão desaparecer porque você quer, mas vão desaparecer quando nós investirmos em nós mesmos, encontrar as soluções em nós. E aí, quando nós resolvemos um desafio, vamos para o próximo. Assim é a vida de aprendizado. E é isso que nós precisamos de pensar nessa noite. Então, voltemos nas palavras lá de Pedro, quando ele nos alerta que no início dessa lição ele diz assim: aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Então, aqui nós vamos entender, nesse trecho do Evangelho, que está dizendo para nós que nós devemos nos apartar daquilo que é desagradável e que não é bom em nós. Vibremos o bem e a paz que nós buscamos, porque a paz não está lá fora, a paz está aqui dentro. Começa em nós, começa em mim e começa em você, ok? Essa é a lição que nós poderíamos fazer, uma breve, singela análise, reflexão, e que nós possamos ter alcançado com esses breves momentos uma oportunidade de fazer você refletir sobre uma pequena frase do Evangelho que traga luz, que traga entendimento e que te traga muita paz. Nosso convite vai ficar aqui para que você conheça um pouco mais do trabalho da nossa Casa Espírita, que é o CEBEM, Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Caratinga, que esse ano está completando 54 anos de trabalho, de divulgação da doutrina espírita, né? E aí será muita satisfação se você puder aparecer para uma visita, vir a uma palestra na nossa casa, que acontece sempre todos os sábados às 19h30. Nesse mês nós estamos comemorando, é o mês de aniversário da nossa casa, e nós estamos contemplando temas ligados ao livre-arbítrio. E você é nosso convidado. Quem sabe você vem nesse próximo sábado e a gente se encontra pessoalmente. O CEBEM fica na rua Sinfrônio Miranda, número 74, no bairro Esplanada, em Caratinga. E será uma satisfação se a gente puder se encontrar. Esperamos até uma próxima oportunidade, onde nós possamos refletir em mais um programa Palavras de Luz. Muita paz para todos nós.